Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Nós louvamos a Deus por mais uma semana que se inicia hoje e estamos aqui para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, prestar a Ele todo o nosso louvor, toda a gratidão que vai em nossos corações, prestar ao Senhor o culto onde só Ele é digno, só Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa meditação, tudo aquilo que temos para adorar ao Senhor. Ele é o único digno. E para isso que nós estamos aqui nessa noite, para prestar ao Senhor esse culto, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o autor da vida, é Ele que é o autor da nossa fé, é Ele que tem nos sustentado a cada dia, e nós vamos nessa noite tributar a Ele a nossa adoração. Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui por esse meio de comunicação, transmitindo ao vivo para você que está ali na sua casa, e é importante que você nessa hora deixe tudo o que estiver fazendo e se coloque diante do Senhor, preste a Ele esse culto que estamos realizando nessa hora. Não permita que nada ali atrapalhe, impeça você de adorar ao Senhor. Faça isso nessa hora. Nós vamos orar nesse instante, pedindo que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo a nossa vida, conduzindo o nosso coração, trabalhando em nossas mentes. Muitas vezes bate a ansiedade diante dos problemas, diante da pandemia solta por ali, a cada dia aumenta os casos confirmados, mas nós estamos firmes na presença do Senhor, dependendo do Senhor, e nós vamos pedir isso agora. Que o Espírito Santo do Senhor possa acalmar os nossos corações, possa dar a paz que nós tanto precisamos e gostaríamos de ter. Que assim nós possamos experimentar a bênção do Senhor invadindo os nossos corações. Feche seus olhos ali onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, Pai bendito, Pai de infinita bondade, nós adoramos ao Senhor diante da beleza, da Tua santidade. Queremos suplicar ao Senhor, a Deus, que o Senhor possa estar nessa hora recebendo o culto que a Ti estamos prestando, como expressão do nosso louvor, do nosso amor, da nossa dedicação ao Senhor. E que o Senhor, Pai, possa entrar, ó Deus, em nossos corações, dar o consolo, dar o conforto que necessitamos, dar a paz. Meu Pai, esteja abençoando as famílias da Tua igreja, abençoe cada irmão, cada servo do Senhor. O Senhor conhece cada vida, cada coração, o que vai no íntimo do ser de cada um seja suprido, meu Deus, das suas necessidades, pelas providências do Senhor. Receba, Pai Santo, a nossa gratidão. Obrigado por tudo, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe este culto e receba, ó Deus, e que muitas famílias, muitas pessoas possam ser ricamente abençoados pela presença bendita e maravilhosa do Espírito Santo e poderoso do Senhor nessa hora. Perdoa, Pai, nossos pecados, fique conosco. Nós oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus nessa hora, um texto bastante conhecido da palavra do Senhor, que se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Você pode abrir sua Bíblia ali na sua casa e acompanhar esse texto. Eu tenho para mim que esse versículo é o versículo mais simples que existe na Bíblia. É o versículo mais compreensível que pode haver na palavra de Deus. Porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está respondendo uma indagação de Tomé, quando Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Então Jesus pede para eles olharem para Ele, aponta para si mesmo e diz assim: eu sou o caminho, eu sou esse caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Jesus está dizendo que Ele é o único caminho. Você quer ser abençoado, você quer ir para o céu, você quer conhecer Deus, o caminho é Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Tudo que não está em Jesus não é verdade. É mentira. É uma fábula. É uma falácia. Porque Jesus Cristo é a única verdade. E Ele é a vida. Porque fora dele não há vida.
Fora dele, a morte espiritual. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro, não existe nada além de Jesus Cristo. E é isso que estamos pregando nessa noite. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus possa assim abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. Nós vamos louvar ao Senhor nessa hora. Irmão Casaroto está conosco, irmão Adilson, e nós vamos adorar ao Senhor nessa hora.
Amém? Que bela canção. Vai ficar tudo bem. Deus está no controle de tudo. Deus é que está dirigindo, coordenando todas as coisas. Então vai ficar tudo muito bem. Antes de nós passarmos para a mensagem dessa noite, nós temos alguns avisos para serem dados. Primeiro, nós queremos lembrar aos irmãos dos nossos cultos domésticos. É importante que você, na sua casa, junte sua família, né, e cultue ao Senhor. Nós estamos estudando o livro de Provérbios e permita que Deus fale ao seu coração através desse livro. Ali, Salomão escreve lições importantíssimas para o dever diário do homem, para a postura do homem, muito importante. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Não deixe de se reunir, tirar um tempo para os cultos domésticos. É um momento em que Deus fala ao coração da família. Outra coisa que nós estamos preocupados é com a comunhão dos irmãos. Às vezes nós estamos distantes, nós estamos nos reunindo, né, naquele culto presencial, mas você pode estar se comunicando com o irmão, mandando uma mensagem. Nós temos as mídias sociais ali para isso, o seu WhatsApp. Use para se comunicar, promover a comunhão entre os irmãos. É importante essa união neste momento. Então faça isso e assim nós estaremos promovendo a comunhão, estaremos mais presentes na vida de um outro. Nós queremos lembrar sobre a construção. Estamos lá com a obra, né? Não está parada, está prosseguindo. Essa semana foi feito ali a base, as colunas para receber as grades estão sendo confeccionadas e estejamos em oração e contribuindo para que essa obra possa não parar e assim possamos concluir essa obra. Outro compromisso que a Igreja de Jesus também deve estar ali engajada é orar pelo Brasil, orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, pelo nosso município, orar pelos governantes, para que eles tenham iluminação, uma direção vinda de Deus para governar. E assim nós estaremos fazendo o que a Bíblia diz, orando, né, para que haja paz para os homens, orando pela nossa nação, por toda essa crise existencial, no governo, na política, na economia, né? E diante dessa pandemia que estamos vivendo, nós precisamos estar todos os dias orando, colocando essas questões na presença do Senhor. Nós sabemos que Deus está no controle, Deus está conduzindo a situação, mas é preciso que o povo dele, o povo de Deus, clame ao Senhor. Precisamos também orar pelos profissionais da saúde. Nós, lá na nossa igreja, nós temos o irmão Micael e a irmã Gabriela, que são ali diretamente ligados a essa área. Eles precisam das nossas orações, e não só eles, mas todos os profissionais da saúde, né? Não deixemos de orar por esses irmãos. Amém? Que Deus assim abençoe. O pastor Nilson vai estar trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, família IBI. Como é bom poder falar com os irmãos. Somente Deus sabe o quanto nós estamos desejosos em visitá-los, em revê-los, mas vai chegar o momento quando estaremos juntos, cultuando ao Senhor, com os nossos cultos presenciais. Eu creio que não vai demorar muito. Família IBI, continue firme, continue prostrada aos pés do Senhor, porque nós sabemos que todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre batalha. Eu vou ler um texto da Bíblia e logo em seguida o irmão Edilson estará cantando. O texto encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, o verso 12. Você conhece este texto, mas você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura do mesmo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Batalha, batalha espiritual. É sobre isto que eu quero compartilhar com os nossos irmãos. Vem cantar, irmão Edilson, vem louvar ao Senhor. Então, o irmão Gazaroto, venha cantar.
quer louvar ao Senhor. O Edilson está com a voz defeituosa hoje. Diga não posso e não vai conseguir. Tempo já passou, tudo acabou e vai desistir. Deus não se agrada tal decisão. Se está contigo, te estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no teu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem um fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol no céu cair. Nem que o mundo vire a ver, nem que fim seja o começo de você, Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Isso é que eu lhe digo, Deus está contigo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Por isso é que eu lhe digo, Deus está contigo, você vai conseguir. Batalha espiritual. Meus irmãos, é imprescindível que saibamos que a igreja do Senhor está envolvida numa grande batalha. A Bíblia diz que a nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa batalha é contra o inimigo. A nossa batalha é contra o diabo e o seu exército. E é bom que saibamos que o diabo ele envia todos os esforços para atingir o povo de Deus. A Bíblia diz que o diabo é um ser real, ele existe. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, ele é o vosso adversário, ele é o vosso inimigo. Não deis lugar, portanto, ao diabo. Ele está solto, ele envia esforços para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir a nação. O que é que nós, como filhos de Deus, precisamos fazer? Precisamos nos colocar na brecha, precisamos orar, precisamos vigiar, precisamos partir para o combate em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, dentre as muitas, apenas 4 grandes batalhas que a Igreja de Cristo está envolvida. A primeira batalha, a igreja está envolvida numa batalha de conquistas de almas. A missão da igreja é pregar o Evangelho da graça. A missão da igreja é difundir o Evangelho. Jesus chama 12 homens, prepara aqueles homens.
No final, aqueles homens são diplomados e Jesus entregou a eles uma grande missão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é tarefa da igreja converter pessoas. Essa tarefa é pertinente ao Espírito Santo. A tarefa da igreja é pregar o Evangelho do Reino, pregar o Evangelho da graça. Paulo, apóstolo de Jesus, declarou: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Povo de Deus, não tenha vergonha de falar do Evangelho. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho. Falar do Evangelho é falar daquilo que Deus fez na sua vida. É falar na obra que o Espírito Santo efetuou na sua vida. Falar do Evangelho é falar da mudança que Deus concedeu a você por graça, por misericórdia, no dia que você o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Falar do Evangelho é falar da mudança que Deus operou na sua vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Meu querido irmão, não tenha vergonha de falar do Evangelho. Meu querido irmão, não tenha vergonha de falar daquilo que Jesus operou na sua vida. Quem era você antes de conhecer o Evangelho? Quem é você hoje? Fale de Jesus. Fale com toda a ousadia. Os cristãos primitivos, eles falavam do Evangelho com ousadia, com coragem, com entusiasmo. Tem pessoas que falam de futebol, falam de política, falam com muito entusiasmo, mas elas não falam do Evangelho com entusiasmo, com ousadia. Então a nossa grande batalha, como igreja, é pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. A segunda batalha da igreja, a igreja está envolvida numa batalha de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, orai em todos os lugares, orai o tempo todo. Irmãos, é tempo da igreja orar. Muitas pessoas estão isoladas, não estão trabalhando. Muitas pessoas estão passando 24 horas confinadas dentro de suas casas. Qual o tempo que essas pessoas estão dedicando à oração e à leitura da Bíblia? Qual o tempo? É tempo de orar. É tempo de prostrarmos os nossos joelhos diante do Senhor e clamarmos pela nação, e clamarmos pelos nossos vizinhos, e clamarmos por parentes que ainda não conhecem o Evangelho da graça. Reserve tempo para a oração. Muitos têm dedicado tempo a coisas fúteis, a coisas supérfluas, mas eu quero convidar você para separar tempo para a oração. Gaste no mínimo 20 minutos por dia em oração, ou melhor, invista na oração. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Eu ouvi semana passada um testemunho fantástico sobre algo que Deus operou na vida de uma pessoa enferma, prostrada, prestes a morrer, quando a mãe impôs as mãos sobre aquela filha e clamou com fé, e aquela filha de imediato foi curada. Tem alguém enfermo na sua casa? Ore com fé. Tem alguém passando por lutas? Ore com fé. A Bíblia diz que Deus ouve a oração do justo, mas ore também pelas autoridades constituídas. A Bíblia diz que Deus colocou os homens no trono. Deus permitiu que os homens chegassem ao poder. Nós temos pessoas que nos governam. Vamos orar pelas autoridades constituídas. Ore pelo nosso presidente, ore pelos governadores, ore pelos prefeitos, pelos vereadores. É bíblico que oremos por eles.
tempo que oremos também uns pelos outros. Ore pelas famílias da igreja. Inclua na sua relação algumas famílias pelas quais você vai estar orando todos os dias por elas. Conforte as famílias com as suas orações. Abençoe as famílias com as suas orações. Mas ore também pelos seus colegas de trabalho. Ore pelos seus gestores. Ore pelos seus vizinhos. Ore pelo seu pai, pela sua mãe. Ore pelos seus filhos. É tempo de orar. Orai uns pelos outros. Orai sem cessar. A terceira batalha da igreja. A igreja está envolvida numa batalha de santificação. Há um apelo bíblico para que sejamos santos. É o próprio Deus quem nos convida dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja imaculada. Os tempos são difíceis. São dias difíceis que estamos enfrentando. A tendência de muitas pessoas é se apostatarem da fé, se afastarem da santidade. Mas é plano de Deus que sejamos santos. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. É o que está na Bíblia. Deus quer um povo que tenha mãos santas, pés santos, uma língua santa, atitudes santas, palavras santas. Sede santos, porque eu sou santo. Quando Deus estava para levar o povo dele até a terra prometida, um dos quesitos estabelecido por Deus para o povo alcançar a terra prometida diz respeito à santidade. Josué capítulo 3, verso 5. Deus dá a seguinte ordem a Josué para transmitir ao povo. Josué, diga para o povo se santificar. O povo vai se santificar porque amanhã eu farei maravilhas no meio do povo. O povo precisava se santificar porque no dia seguinte o povo ia atravessar o Jordão. Sem a santificação nós não vamos atravessar o Jordão. Sem a santificação nós não veremos a face do Senhor. É imprescindível que sejamos santos no todo. A santificação faz parte da nossa caminhada com Deus. Vamos lutar em prol da santificação. Mas finalizando, a quarta batalha que a igreja, este povo de Deus, povo comprado pelo sangue de Jesus, a quarta batalha da igreja diz respeito à nossa fé. A igreja está envolvida numa batalha de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a igreja não avança. Sem fé a igreja não vence os embates deste tempo presente. Sem fé a igreja nada faz. O povo de Deus tem a tendência de colocar dificuldade em tudo. Ah, pastor, vamos esperar os dias melhorarem para a gente fazer algo, para a gente construir, para a gente avançar, para a gente comprar, para a gente investir no reino. Vamos esperar a crise passar. Eu quero dizer para os irmãos que Deus abençoa o seu povo em tempos de crises. É no tempo de crises que Deus derrama a sua bênção, que Deus prospera a caminhada da igreja, que Deus abençoa as famílias, que Deus abre as portas. Graças a Deus nós não temos nenhum irmão desempregado na igreja, nós não temos nenhum irmão enfermo, ninguém perdeu o seu emprego. Por que não andar pela fé? Por que não colocar a fé em ação? Mas o justo viverá pela fé. Nós estamos envolvidos numa batalha de fé. É tempo de andarmos pela fé.
É tempo de vivermos pela fé. A nossa fé cresce e enrijece quando somos provados. O povo de Deus está sendo provado. Não estamos nos reunindo presencialmente. E como o culto presencial nos faz falta. Mas Deus está provando a nossa fé nesse tempo de pandemia. Muitos não estão indo à igreja, mas a fé deles não reduziu em nada. A fé deles não reduziu em nada. A fé deles não diminuiu em nada. Muito pelo contrário, não estão se reunindo presencialmente, mas a fé está enrijecida. A fé está edificada na rocha que é Cristo. Mas outros, infelizmente, a fé reduziu. A fé decaiu. Não leem mais a Bíblia. Não oram mais. Esqueceram dos compromissos financeiros com a igreja. Esqueceram que a igreja tem compromissos para honrar, para saudar. Irmãos, a igreja vive pela fé, anda pela fé, independente das circunstâncias. Eu quero dizer para os irmãos que a fé dá direito às bênçãos. Como um trabalhador que recebe seu salário, a bênção é o resultado da fé. Vamos andar pela fé. Vamos encarar os percalços dessa vida, as adversidades dessa vida. Vamos encarar com fé. Vamos colocar os nossos olhos em Cristo. De lá vem o nosso socorro. E finalizando, Jesus não promete à sua igreja uma caminhada rumo à pátria celestial sem batalhas, sem lutas. O Senhor, nosso Deus, reservou para nós um galardão, uma herança incorruptível, uma morada eterna. Mas para chegarmos lá, para alcançarmos a herança, para recebermos o galardão, é necessário, meus irmãos, que encaremos as batalhas desta vida com fé. Que avancemos com fé. É pela fé que o crente vence. É pela fé que a igreja avança. É pela fé que nós conquistamos o melhor de Deus. Jesus nos advertiu dizendo: olha, vocês vão enfrentar muitas batalhas na caminhada rumo à terra prometida. Mas igreja, tenha bom ânimo. Igreja, eu estou ao seu lado, igreja. Igreja, você pode contar comigo. A minha presença, igreja, a minha presença com você, igreja, com o meu povo, a minha presença é real. Eu não abandono o meu povo. A nossa missionária Débora sempre canta um cântico cujo refrão diz o seguinte: se entrares na batalha, eu contigo entrarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, eu estarei ao teu lado. É assim que o Senhor faz conosco. Aonde colocarmos os pés, o Senhor coloca os pés. Aonde colocarmos as mãos, o Senhor coloca as mãos. Se formos jogados na cova dos leões, o Senhor entra conosco na cova dos leões. Se formos jogados na fogueira, o Senhor entra conosco na fogueira. A fé que temos em Cristo é a garantia da presença dele conosco em quaisquer circunstâncias. Família IBI, os tempos são difíceis, os momentos são calamitosos, as lutas são grandes, mas a nossa fé tem endereço certo. O endereço da nossa fé é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. As batalhas desta vida são muitas, as batalhas são cruéis, mas as vitórias são maiores, porque nós estamos em Cristo. Ele é o autor
Ele é o consumador da nossa fé. No mundo teremos aflições. Estamos passando por grandes aflições. Mas o autor da nossa fé está conosco. Ele não nos desampara. Vamos prosseguir. Vamos romper em fé. É pela fé que a igreja avança. É pela fé que o crente vence. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Nós vamos finalizar este momento com Deus, orando. E eu conclamo você que ore por famílias. Eu conclamo você que não abandone o culto em família. Eu conclamo você para que abençoe famílias. Eu conclamo você para que não tire os olhos de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor prometeu nos abençoar. O Senhor disse que não abandona o teu povo. Eu quero te agradecer pelos irmãos que têm se mantido firmes nessa obra. Irmãos que não recuaram diante das adversidades. Irmãos que mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis têm sido fiéis, têm sido leais, têm andado pela fé, têm honrado com seus compromissos pela fé. O Senhor tem aberto portas para os teus filhos. Abençoa, meu Pai, todos os membros da igreja. Abençoa todos os nossos irmãos que são os nossos colaboradores. Nós temos irmãos que ainda não são nem membros dessa igreja e têm nos abençoado, meu Pai, de uma maneira tremenda. O nosso irmão Cabral, aqueles amigos do irmão Jovan, são os nossos irmãos ali de Vitória que têm nos abençoado também. São os próprios irmãos da igreja. Embora as circunstâncias sejam muito desfavoráveis, o Senhor tem usado de graça para conosco. O Senhor tem usado de misericórdia. Ninguém está doente, ninguém está desempregado. O Senhor está honrando a fé do teu povo. Em nome de Jesus, nós somos mais do que vencedores. E nos dê uma semana abençoada. Abençoa as famílias, abençoa a nossa pátria, abençoa o nosso município, abençoa o teu povo. E a tua palavra nos diz, tudo quanto pedirmos em oração, crendo pela fé, nós receberemos. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção sobre o teu povo. Pedimos ao Senhor que dê ânimo ao teu povo. Obrigado, Jesus. Amém.